Olá, é hora de conferir os destaques da semana entre os julgamentos do plenário do Supremo Tribunal Federal. É claro, aqui, na TV Justiça. O Plenárias já começou. Hoje, com os principais momentos da sessão do dia 14 de novembro de 2018. Na verdade, das sessões, Karina. Exato. Porque nós tivemos uma sessão pela manhã, são consideradas sessões separadas, diferenciadas. Uma sessão pela manhã, uma sessão extraordinária, e uma sessão à tarde, em função do feriado do 15 de novembro, dia da proclamação da República. E nós tivemos uma previsão de vários processos em julgamento, mas houve a concentração em um processo que rendeu uma discussão, um debate muito interessante, inclusive, no plenário do Supremo Tribunal Federal, sobre algo que afeta a vida dos motoristas neste violento trânsito brasileiro. Inclusive, um debate com muitos dados, como nós vamos ver nas reportagens, inclusive citados pelos ministros no plenário do Supremo Tribunal Federal. A questão de artigo do Código de Trânsito Brasileiro que trata da questão de ser ou não crime ou um ilícito, o motorista que, após um acidente, deixa o local do trânsito. Um debate bastante interessante, não é, Karina? A fuga do local do acidente, essa foi a grande discussão na quarta-feira, pela manhã e no início da tarde, quando então depois começou um outro julgamento com a possibilidade de retomada na semana seguinte, na próxima semana, na quarta-feira. Mas essa discussão sobre a constitucionalidade ou não do artigo 305 do Código de Trânsito Brasileiro, que envolve essa fuga do local do acidente, foi questionada e foi discutida no Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul e que lá no Rio Grande do Sul acabou se entendendo que essa norma seria inconstitucional por violar o direito de silêncio e o princípio da não autoincriminação, que é colocada não só na Constituição, mas também em Tratado Internacional de Direitos Humanos, do qual o Brasil é signatário. O Pacto de São José, da Costa Rica, a Convenção Interamericana de Direitos Humanos, diz que ninguém é obrigado a produzir provas contra si mesmo. E a própria Constituição garante esse direito do silêncio. É exatamente o que eu ia te perguntar. Só para passar para os telespectadores, é exatamente aquela questão do direito de ficar calado. Permanecer calado, permanecer em silêncio. Exatamente. Esse é um direito fundamental previsto no artigo 5º e também replicado nessa convenção internacional, nesse pacto cujo Brasil é também signatário. Esse foi o argumento trazido pela Corte do Estado do Rio Grande do Sul. E contra essa decisão, o Ministério Público do Estado recorreu até o Supremo para entender que a norma não seria inconstitucional e que o objetivo da norma, o tipo penal protegido, pretende proteger ali, é a administração da justiça, a possibilidade de se colher maiores informações sobre o acidente e se punir efetivamente quem deu causa àquele acidente, com vítima ou não. E, portanto, o Ministério Público recorreu da decisão para ver aqui no Supremo Tribunal Federal. Na verdade, acho que foi uma decisão de turma recursal no Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul e que aqui no Supremo os ministros acabaram decidindo por maioria de votos e seguindo o voto do ministro relator, que tinha razão o Ministério Público e que a norma não fere de forma alguma a Constituição. O fato de evadir-se do local prejudica a administração da justiça, então houve uma intenção do legislador em garantir essa investigação e que isso ser considerado crime não é desproporcional, apesar de a divergência ter sido aberta pelo ministro Gilmar Mendes, ministro Marco Aurélio, ministro Celso de Mello entenderem que haveria uma desproporcionalidade, um tratamento excessivo do direito penal nessa matéria. A maior parte dos ministros acabaram seguindo o relator por entender que a norma é necessária e, de forma alguma, viola o texto constitucional. Esse foi um dos julgamentos realizados, iniciado e concluído na quarta-feira, não é, Cadu? E logo em seguida, esse julgamento foi iniciado também, o julgamento de um outro recurso extraordinário, já com a oitiva das sustentações orais, né? As sustentações orais foram realizadas na quarta-feira, com a possibilidade de retomada na próxima quarta e que fala sobre o direito de adicional para portuários, adicional de risco para portuários eventuais. Os permanentes, e aqui a discussão era saber se aquelas pessoas que trabalham nos portos como trabalhadores permanentes recebem esse risco e se esse adicional de risco também seria extensivo aos avulsos.
aqui uma discussão dividindo a tribuna do plenário. Alguns argumentando que esse direito de adicional previsto numa legislação de 1965 não teria sido recepcionada pela Constituição de 88 e com a modernização dos portos, uma legislação posterior à Constituição de 88 e de 1993, teria extinguido esse direito. Por outro lado, um outro argumento no sentido de que a norma continua sendo válida e eficaz, teria sido sim recepcionada pela Constituição e que, se o direito é cabível ao trabalhador permanente, o avulso também deveria receber, já que a tarefa e o trabalho desempenhado por eles nos portos são os mesmos. Até uma frase que foi dita da tribuna dizendo que o mesmo sol que queima o trabalhador permanente queima também o avulso, então os direitos de risco deveriam ser tratados de forma igualitária. Mas esse é um julgamento que deve ser retomado na próxima semana, já que apenas o relatório e as sustentações orais foram colhidos na sessão desta quarta-feira. Vamos ter que aguardar o desfecho e de que maneira o Supremo vai decidir se foi recepcionado ou não e se esses trabalhadores portuários avulsos têm ou não o direito aos 40% do risco, do adicional de risco para esses trabalhadores, conforme entendeu o Tribunal Superior do Trabalho. E vamos acompanhar na próxima semana no Direto do Plenário e, claro, aqui também no Plenárias. E ainda vamos falar a respeito de todas as questões que envolveram estas duas sessões plenárias. O Supremo Tribunal Federal fez duas sessões plenárias nesta quarta-feira, como já dissemos, por causa do feriado de 15 de novembro na quinta. A primeira sessão, convocada de forma extraordinária, foi pela manhã. Como vimos também, vamos fatiar o tema ao longo do nosso programa de hoje. A discussão girou em torno do Código de Trânsito Brasileiro. Com o artigo 305 do Código de Trânsito Brasileiro considerado inconstitucional no Rio Grande do Sul, o motorista acabou absolvido, depois de apresentar recurso contra a decisão que o condenou a 8 meses de detenção. Ao questionar o entendimento do Poder Judiciário Estadual, o Ministério Público do Rio Grande do Sul pediu ao Supremo que mantivesse a validade do trecho da lei. Não há direitos fundamentais de caráter absoluto, justamente pelo próprio modelo normativo concebido pela Constituição da República Federativa do Brasil. A Defensoria Pública do Rio de Janeiro falou na tribuna como amigo da Corte. O defensor público citou o ponto de vista ético, o direito à não autoincriminação e destacou que o ato de permanecer no local do acidente contribui com investigações e com a identificação dos envolvidos. Por mais que se discuta a atuação, a participação daquele condutor na cena do crime, em dado momento ele pode contribuir até favoravelmente. Isso é uma das hipóteses. Outro amigo da Corte foi o Ministério Público de São Paulo. O Procurador-Geral de Justiça do Estado pediu a manutenção da validade do artigo que tipifica como crime a fuga de local de acidente e a importância para a atuação do Estado. Não há nenhuma obrigação de incriminação, de participação. O que a lei apenas estabelece é esta exigência para que o condutor do veículo no local do acidente ali permaneça. A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, destacou a importância do julgamento e citou leis em vigor no país que têm o objetivo de tornar o trânsito mais seguro. Ela pediu que o recurso fosse deferido. Ao tipificar a conduta de afastar-se do local do acidente, a norma penal não estabelece que o motorista produza prova contra si, mas tem outras finalidades, como garantir a adequada prestação de socorro às eventuais vítimas. Ao ler o voto, o relator do processo, o ministro Luiz Fux, relembrou a jurisprudência do STF e de que nenhum direito fundamental é absoluto, além de que a permanência de condutor no local de acidente garante a identificação do motorista. Ele aceitou o pedido do Ministério Público do Rio Grande do Sul, declarando o artigo 305 do CTB constitucional. A questão constitucional debatida no presente recurso ordinário, essa é a opção legislativa de criminalizar a conduta daquele que, com fim deliberado de se furtar a eventual responsabilização civil e penal, se afasta do local do acidente no qual se envolveu, ofenderia a garantia constitucional contra a autoincriminação emanada da Constituição Federal, na medida em que, a contrário senso, exige do agente a conduta de permanecer no aludido local com o fim de viabilizar sua identificação pela autoridade de trânsito, passo necessário para a promoção da sobredita responsabilização em sede judicial. O tipo penal do artigo 305 do Código de Trânsito Brasileiro
tem como bem jurídico tutelado a administração da justiça, que fica prejudicada pela fuga do agente do local do evento, uma vez que tal atitude impede sua identificação e a consequente apuração do ilícito na esfera penal e civil. E aqui cito a obra de Capês e de Vitor Eduardo Rios Gonçalves. Eu diria até mais, quando ocorre um acidente de trânsito, que a autoridade policial, com a presença dos protagonistas desse evento, colhe as informações, essa diligência, por vezes, se transforma em verdadeiro meio de defesa do próprio suposto acusado numa eventual ação penal. O custo Brasil em relação a isso, 56 bilhões anuais em virtude disso. E o próprio Observatório Nacional de Segurança Viária fez uma comparação com esse custo derivado das mortes e das pessoas sequeladas. Seria possível construir 28 mil escolas ou 1.800 hospitais por ano. Ou seja, e não há nenhuma dúvida, isso foi dito da tribuna, foi dito pela Procuradora-Geral, pela doutora Raquel, isso é uma epidemia. É uma epidemia, infelizmente, nos últimos anos, saltou de 19 mortes no trânsito, 19 mortes por 100 mil habitantes, saltou para 23,4 mortes. Nós somos, nas Américas, o quarto pior país nesse percentual por 100 mil habitantes, de mortes de trânsito. Nós só perdemos, na verdade, nós só ganhamos, se é que se pode se referir assim, da República Dominicana, de Belize e da Venezuela. O que mostra a situação caótica do nosso trânsito, comparando aqui ainda nas Américas com os Estados Unidos, cuja frota é 6 vezes maior do que o Brasil, frota de veículos registrados é 6 vezes maior e tem quase 70% mais de população, são 30 mil mortes por ano, enquanto aqui nós tivemos 47 mil. Eu acho que precisa ser enfrentada como uma questão de saúde pública. Esse número que o ministro Alexandre lembrava, de 47 mil mortes, são todos jovens. É um genocídio brasileiro. E se nós somarmos com os 63 mil homicídios de jovens, nós temos mais de 110 mil mortes de jovens por ano. Mortes violentas, seja por homicídio, seja pelo trânsito. De modo que eu penso, com todas as vênias, e entendendo, e verdadeiramente entendendo as razões que levam alguns colegas a atenuarem essa compreensão, eu acho que, diante desses números, nós devemos ser deferentes para com a escolha do legislador. Eu acho que é possível, sim, o controle da constitucionalidade material da atividade legislativa penal. Eu mesmo oriento uma tese de doutorado do professor Ademar Borges nessa matéria. Acho que é perfeitamente possível, mas acho que há opções legítimas do legislador, ou mesmo que nós estejamos na fronteira, acho que na fronteira ainda assim deve prevalecer a vontade legislativa, que sempre pode ser, evidentemente, reformada pelo próprio Congresso Nacional. A exigência de permanência do condutor no local do acidente permite a sua identificação, facilita a responsabilização penal e o civil, e esta obrigação de permanência do motorista envolvido no acidente do trânsito no local dos fatos, especialmente em acidentes com vítimas, apresenta-se como um importante fator de solidariedade a incrementar, ainda que indiretamente, a proteção à vida e integridade física da vítima, bens jurídicos referentes a outros delitos de trânsito. O julgamento continuou na sessão da tarde desta quarta-feira. E é o que nós vamos ver logo depois do intervalo, ainda nesta edição do Plenárias.
Plenárias está de volta. No primeiro bloco do nosso programa de hoje, vimos que o julgamento onde se discutia se é crime motorista fugir do local de acidente foi iniciado na sessão da manhã desta quarta-feira. Na sessão da tarde do mesmo dia, o plenário continuou o julgamento e, por maioria, os ministros do Supremo Tribunal Federal decidiram que é constitucional o artigo 305 do Código de Trânsito Brasileiro. As estradas do Brasil carregam uma marca estatística. Somos o quarto país do mundo mais violento no trânsito. No ano passado, o Brasil registrou 47 mil mortes em acidentes e 400 mil pessoas ficaram com sequelas permanentes, segundo o Observatório Nacional de Segurança Viária. Esses dados foram destacados pelos ministros do STF durante o julgamento que discutiu se é crime ou não motoristas abandonarem os locais depois de um acidente. O caso chegou ao Supremo depois que o Ministério Público do Rio Grande do Sul questionou uma decisão da Justiça do Estado. O TJ absolveu um taxista condenado a 8 meses por ter fugido do local do acidente, por considerar que ele não era obrigado a produzir provas contra si mesmo. O caso foi apontado pela Corte como extremamente importante e de grande relevância social. Para a maioria dos ministros, é crime o motorista fugir do local do acidente para evitar possíveis responsabilidades civil e penal. O Código de Trânsito Brasileiro prevê pena de 6 meses a 1 ano de prisão ou multa para quem não respeitar essa regra. Acho que a questão do trânsito é muito educativa e se resolve por uma mudança de cultura mesmo. Houve uma campanha no sentido de não faça do seu carro uma arma, a vítima pode ser você, porque tinha se tornado, como o ministro Gilmar lembrou, quase que uma situação de selvageria no trânsito, acarretando perdas de vidas de forma absurda e inaceitável. É muito comum aqueles que vivem em São Paulo, como eu vivo, e que me desloco, em geral, do bairro onde moro, atravessando toda a 23 de maio, muito comuns os acidentes com motoqueiros. Um motoqueiro acidentado, às vezes abalroado levemente, cai ao chão, imediatamente 10, 20, 30, 40, 50 motoqueiros se reúnem em torno do motorista e este, evidentemente, pode, inclusive, sofrer um risco até de uma lesão corporal ou de uma agressão mais grave. Então, me parece legítimo até que ele se evada do local como, enfim, para preservar a sua incolumidade física. E, por vezes, até o condutor fica lesionado também no acidente. Então, é perfeitamente possível, e o direito o acode nesse sentido, que ele vá procurar o socorro onde quer que entenda razoável e necessário. Portanto, com a devida vênia dos que eventualmente venham a discordar, e num primeiro momento eu, inclusive, me inclinava no sentido de sopesar, porque o ministro Gilmar Mendes ainda não se pronunciou, mas de sopesar com bastante consideração os argumentos enunciados por Sua Excelência, e eu tendia a não acompanhar o voto do relator, mas em função de uma meditação que fiz agora no intervalo do almoço e pelos argumentos que enunciei, acompanho integralmente o relator deste caso. Por outro lado, 4 ministros consideraram que essa obrigatoriedade leva a pessoa a produzir provas contra si e que todos têm o direito de permanecer em silêncio durante as investigações. Eu encaminho o meu voto no sentido de divergir do eminente relator e daqueles que o acompanharam, a fim de desprover o recurso extraordinário, vislumbrando não só a questão em concreto, mas inclusive a possibilidade de que a declaração de constitucionalidade hoje, assaz controvertida em sede de matéria de trânsito, venha a ser replicada em outros casos, comprometendo gravemente os princípios que nós estamos a discutir. O que lança no banco dos réus alguém que simplesmente, sendo condutor do veículo,
acidentado deixa o local do acidente? A meu ver, não, presidente. A meu ver, o passo foi demasiadamente largo, dado pelo legislador ordinário, do que previu esse tipo penal. O Estado, que não tem o direito de tratar suspeitos, indiciados ou réus como se culpados fossem, antes do trânsito em julgado de eventual sentença penal condenatória, também não pode constrangê-los a produzir provas contra si próprio. Olha só, como se tratava exatamente de um recurso extraordinário, houve a votação, a aprovação de um texto para uma tese. Então, o plenário aprovou a seguinte tese de repercussão geral proposta pelo relator, ministro Luiz Fux. O texto é o seguinte: a regra que prevê o crime do artigo 305 do CTB, o Código de Trânsito Brasileiro, é constitucional, posto não infirmar o princípio da não incriminação, garantido o direito ao silêncio e as hipóteses de exclusão de tipicidade e de antijuridicidade. Karina, nós vimos agora nesta segunda reportagem, já referente à sessão da tarde, quando houve justamente, embora o ministro Gilmar Mendes já tivesse pela manhã feito algumas manifestações, mas ainda não foi uma manifestação de voto. Exato. O voto especificamente veio à tarde e muitas dessas questões foram levantadas ligeiramente pela manhã, à tarde com maior profundidade, e houve justamente o acompanhamento e questões consideradas como vimos na manifestação do ministro Ricardo Lewandowski. Aquela questão dos motociclistas, uma situação que a pessoa tem medo até de ser linchada, você até adiantou isso no primeiro bloco. Isso. Mas ele acaba votando a favor, junto com o relator. Isso. Essas considerações é que resultaram nesse texto, nessa segunda consideração, logo após a consideração de que o artigo 305 é constitucional, mas faz essas ressalvas com relação a direito a silêncio, hipótese de exclusão de tipicidade e antijuridicidade. Foi esse equilíbrio que eles procuraram ter em relação a essas considerações que foram feitas no plenário? O argumento principal trazido pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul era justamente de que violaria o direito ao silêncio previsto na Constituição. E é nessa tônica que o ministro Gilmar Mendes abre a divergência, inclusive citando um julgamento recente aqui no Supremo, que foi sobre aquela condução coercitiva do réu para o interrogatório. Ele disse que aplicado de uma forma analógica, nesse caso concreto, fazer com que aquela pessoa permaneça no local do acidente de trânsito, poderia ser resguardado a ele o direito de silêncio, mas só o fato de obrigá-lo a estar ali já o incriminaria de uma certa forma. Mas o ministro Gilmar Mendes, como a gente viu, ele acabou ficando vencido. E nas ponderações colocadas pelo ministro Ricardo Lewandowski, acerca dessa situação de que muitas vezes o motorista, quando se envolve com motoqueiros, principalmente quem é da cidade de São Paulo, sabe que essa é uma realidade, efetivamente, como o próprio ministro disse, uma vez que um motorista se vê ou encosta em um motoqueiro, vários motoqueiros se juntam e o condutor do veículo acaba fugindo para preservar a sua própria integridade física, a sua própria vida. Então, haveria uma necessidade de se trazer esse equilíbrio para a decisão, para que o juiz, diante do caso concreto, pudesse avaliar se a fuga se trataria de um caso atípico ou antijurídico, como se foi discutido entre o ministro Fux e o ministro Alexandre de Moraes, ou se efetivamente haveria um crime tipificado na forma do artigo 305 do Código de Trânsito Brasileiro. O fato é que afastou-se a decisão da turma recursal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, que havia entendido que a norma era inconstitucional para afirmar a tese de que é sim constitucional o dispositivo do Código de Trânsito Brasileiro que incrimina essa fuga, de uma certa forma, do local do crime, do local do acidente, né, por parte do motorista. Então, é constitucional e também se falou de omissão de socorro. A omissão de socorro é tratada no artigo 304 e no 305 essa fuga do local do acidente. Seriam coisas bastante distintas e diferentes. Eles nem chegaram a aprofundar muito nessa questão da omissão de socorro, mas acabou confirmando a constitucionalidade por maioria de votos, nesse recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, a decisão que deve ser aplicada a todos os outros processos que estão em julgamento e que envolvam a constitucionalidade desse mesmo dispositivo. Sessão, portanto, desta quarta-feira. Vale lembrar que ainda na sessão da tarde, como vimos, tivemos sessão pela manhã, sessão à tarde, o plenário do Supremo Tribunal Federal começou a julgar o recurso extraordinário em que se discute a possibilidade de conceder adicional de riscos aos trabalhadores portuários avulsos. A Karina adiantou esse tema no início do programa de hoje também.
Após a leitura do relatório pelo ministro Edson Fachin, foram ouvidas sustentações orais das partes e dos chamados amici curiae, os amigos da corte, que não são parte do processo, mas têm informações relevantes a serem apresentadas aos juízes. O recurso foi interposto pelo órgão de gestão de mão de obra do Serviço Portuário Avulso do Porto Organizado de Paranaguá e Antonina, para questionar acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, o TST, que garantiu o pagamento do adicional de 40% previsto em lei para os trabalhadores avulsos que atuam na atividade portuária. O presidente do Supremo, ministro Dias Toffoli, informou que o julgamento será retomado na sessão da próxima quarta-feira. E estes foram os destaques da semana no plenário do Supremo Tribunal Federal. Karina, portanto, encontro marcado já na próxima semana com mais julgamentos. Na quarta e na quinta-feira, ao vivo, direto do plenário, e no final de semana com plenárias. Obrigado pela sua companhia mais uma vez e continue conosco aqui na TV Justiça.